É final de ano. É, você fez várias promessas de ano novo, tem mil e um planos para fazer, e ano passado foi a mesma coisa. Então, se por acaso esse ano você não conseguiu cumprir suas metas, que você estabeleceu ano passado, se você não fez tudo que pretendia, que planejava. Se o ano foi diferente do que você esperava, fica aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho. Esse é um vídeo que você gostaria de ter visto no final do ano passado. Então, é como dizem, sempre há como é o nome? Como que é a frase? O melhor momento sempre é agora, para alguma coisa que você não fez ainda, né? Então, vamos lá. Eu me chamo Will e eu vou trazer algumas reflexões aqui sobre. Vou compartilhar um pouquinho. Esse vídeo é principalmente para mim, mas eu garanto que vai ter coisas que você vai se identificar também. Pode ser que você aprenda alguma coisa com os meus erros, com a minha trajetória, e que ele economize tempo. Você não precisa passar um ano todo para viver, vivenciar e ter experiências e depois poder aprender em cima disso. Talvez você aprenda aqui nesse vídeo. Não sei de quanto tempo vai ser, mas esse vídeo vai ser meio que uma retrospectiva do que foi 2025 para mim. E eu tenho certeza que você vai se identificar também. Então, é, se inscreve aí, comenta à medida que for clicando alguma coisa para você aqui ao decorrer desse vídeo. Deixa aqui no comentário se puder dar uma curtida para ajudar aqui no canal. Então vamos lá. Eu me chamo Will, eu tenho 30 anos, eu tô com 30 anos agora, fazer 31 em abril de 26. E esse ano foi, eu não consigo colocar esse ano em uma única palavra. Eu tentei, eu passei esses dias meio que pensando em fazer esse vídeo e tal, não sei o quê. É, e, pô, como que eu poderia resumir? Como que eu poderia colocar, assim, uma palavra que define o meu 2025? E eu não consegui. Então, esse vídeo é meio que uma retrospectiva, uma reflexão. Então, vamos lá. Em 2024, ou melhor, em 2023, eu pesava 126 quilos, eu estava com 28 anos e eu decidi que eu não ia chegar nos meus 30 do mesmo jeito que eu estava. Então, eu comecei um processo de emagrecimento, procurei médico, procurei acompanhamento, fiz acompanhamento com nutricionista, com um profissional de educação física, com personal, online, né? Não chegou a ser presencial. Eu fui no endocrinologista, eu fiz uma bateria de exames, eu descobri que eu tinha problema de tireoide, que isso tinha favorecido para minha vida toda eu ter dificuldade para engordar, ou dificuldade para emagrecer e facilidade para engordar. Então, descobri também uns problemas do tornozelo que eu tinha, de uma formação, que a minha vida toda eu sempre, tipo, durante minha adolescência eu amo basquete. Durante minha adolescência eu joguei muito basquete e vivia torcendo o pé, e eu me culpava bastante. E aí eu descobri que a culpa não era só minha, que eu tinha essa má formação no meu pé. Então eu andar faz com que eu force o meu tornozelo. Então, por mais que eu fizesse tudo certo, provavelmente eu ia acabar torcendo o tornozelo. Então, em 2023 teve essas descobertas. 2023 também foi um ano que eu fui demitido pela primeira vez. Eu sou programador e eu tinha mudado de emprego já, eu já trabalhava há quase 5 anos e eu já tinha mudado de emprego, mas nunca tinha sido demitido. Eu sempre mudava para uma oportunidade melhor. E foi ali no período da crise que as startups estavam não tendo recurso, né, para investir e tal, queimar capital, e rolou muito layoff, e eu rodei num layoff. Também eu não vinha performando tão bem, não vou ser hipócrita. Isso aqui eu tô só dando contexto, tá? Para poder chegar em 2025. É, e aí eu rodei, e foi um período que naquela época eu tinha muita convicção de que eu não passaria 3 meses desempregado. Eu passei 6. Eu vi minhas reservas financeiras derreterem. Foi um período assim que foi bem complicado. Eu fiquei bem mal da cabeça e tudo mais. E foi assim que eu comecei 2024. Mas beleza, superei. Em abril eu comecei, fiz. Enfim, o vídeo é sobre 2025, não sobre 2024. Em 2024 eu terminei o relacionamento, que eu tava também durante esse período. Passei 3 anos com uma pessoa, morava junto e etc. Um casamento, praticamente. E pra mim era um casamento.
E aí foi em agosto. Eu me separei. E aí muita coisa mudou. Eu tinha conseguido emagrecer boa parte daquele objetivo lá que eu tinha atrás. Eu tinha conseguido chegar bem perto dele. Minha meta era ficar com 80 quilos. Eu cheguei a ficar com 82. Mas a vida aconteceu e eu engordei de novo. Eu cheguei a ficar ali por volta de 90. E eu fiquei sempre oscilando. Então, agora, nesse momento, eu tô com 90 quilos. Eu me pesei hoje de manhã, eu tô com 90 quilos. Hoje é dia 30 de 12 de 2025, quando eu tô gravando esse vídeo. E em 2024 eu fiquei assim, tá, beleza, muita coisa aconteceu, e aí ali o finalzinho, botei minhas metas, e disse, 2025 vai ser diferente. Eu já estava trabalhando de novo, né, e tal, tinha mudado, eu era desenvolvedor front-end e acabei arrumando um trampo como back-end, e em 2025 eu não estava muito feliz, eu não estava feliz com o meu trampo, é, eu queria sair, mas pagava as contas, eu não podia, eu tinha uma condição muito boa, eu não, eu me sentia meio que um pouco mal por, tipo, tá achando ruim aquele emprego, sendo que, tipo, nem era essas coisas todas de ruim e eu recebia bem. Então, tipo, não tinha porquê eu estar com aquilo. Então, e aí foi um ano assim. Eu comecei a dançar forró, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, então teve isso, foi uma coisa muito legal. Comecei em 24, passei o ano de 2025 quase todo também fazendo isso, foi bem legal. Eu comecei a correr, era uma coisa também que eu queria fazer e, tipo, correr pra valer, de me inscrever em pagar pra correr na rua, fazer essa coisa idiota que eu tirava tanta onda e tal, consegui entender o porquê que as pessoas fazem isso. Corri 5 quilômetros, corri 10 quilômetros, consegui fazer diferente do Igor, que passou ali na margem de erro, de quando ele se desafiou, né? Disse que qualquer idiota correria 5 quilômetros em 30 minutos, é, e fez em 33 e não em 30. 5 km em 30 minutos, né? Foi isso que eu falei. Enfim, se eu não falei isso, tá corrigido. Eu consegui fazer na primeira, também tinha essa expectativa, eu não achava que qualquer idiota conseguiria fazer isso, mas eu tinha essa expectativa, eu treinei e tal, e no dia eu fiz em 31, eu acho, 31 um pouquinho. Mas depois eu consegui baixar isso. Eu cheguei a fazer em 29, se eu não me engano. Fiz 10 quilômetros, então, tipo, tive várias conquistas. Mas em agosto, quando eu fiz mais ou menos um ano de empresa, eu fui demitido. E eu fiquei assim, tá, beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou. Eu tinha uma grana de novo, eu já tava querendo sair, então eu já tava me planejando para pedir demissão e tal. Mas o pior é que foi engraçado, eu tava querendo sair, mas eu tinha passado por um processo de reflexão e coisa do tipo. Eu disse, mano, quer saber? Eu vou deixar de ser uma criança, eu vou deixar de ser chorão. Isso aqui é um trabalho, eu vou encarar como trabalho, eu sou um homem adulto, é, e eu não vou ficar nessa. Então, por mais que eu não esteja gostando, por mais que várias coisas não funcionem aqui da forma que eu acredito que deveria funcionar, vários valores que eu tenho não estão aqui, eu vou fazer o meu, eu vou fazer o meu melhor, que eu não estava fazendo. E aí eu mudei. Eu passei no último mês, eu tinha mudado e tal, e aí quando veio a decisão, eu fiquei assim, caramba, exatamente no momento que eu não esperava que isso fosse acontecer, mas eu fiquei assim, tá bom, já era uma coisa que eu tinha pensado, então ok. Não fiquei triste. E eu pensei, assim, tá, eu posso passar um tempo, vou tirar um tempo para descansar. Eu passei 5 anos pulando de um emprego para o outro. E beber água é importante. É, E eu não sabia, eu nunca tinha tirado férias. E aí eu fui e resolvi, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou me dedicar aqui até Passou um mês ainda num limbo ali, de que eles tinham um negócio para me pagar, não pagava, etc, enfim. É, E aí em setembro, agosto, setembro, isso. No final de setembro, o meu que decidiu, realmente fechou ali tudo, aquele ciclo. Eu fiquei assim, cara, vou fazer o seguinte, eu vou, até dezembro, vou me dedicar para meus projetos, vou tirar um tempo aqui para descansar e tal, e a partir de janeiro eu volto a procurar emprego. Muita coisa aconteceu, algumas oportunidades apareceram de freela, eu acabei não fazendo projeto nenhum, além desses freelas, não toquei minhas coisas, joguei muito videogame, tirei um tempo assim para descansar e eu percebi, eu disse, cara, será que eu não tive esse processo todo, eu não tive um pouco de burnout, porque assim, eu não tinha vontade de fazer as coisas. Quer dizer, eu tinha vontade, eu não tinha energia de fazer as coisas. É, Então, eu fiquei, tá, não sei, é uma sensação estranha. Então, talvez você se identifique um pouco com isso. Nem sei se vai ter alguém assistindo isso aqui ainda. Mas tudo bem, enfim. Nos últimos meses, eu tenho um cachorro de 16 anos, a minha razão de viver, basicamente. Não porque quando ele morrer eu não vou me matar, mas ele é a minha principal motivação.
Então, eu peguei ele quando eu era um boy ainda, eu tinha 14 anos. Eu nunca tinha tido cachorro, ele é meu primeiro cachorro. E eu aprendi muito, 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 muito. Hoje eu sou uma pessoa infinitamente melhor por causa dele. Ele me ensinou muita coisa. E ele já tá velho, né? 16 anos e tal, já tá bem mal. E no começo de dezembro ele me deu um susto. Ele já tem alguns problemas de saúde e eu fiquei muito mal mesmo. E, enfim, eu fiquei meio que paralisado. É, enfim, é isso. E aí, beleza, chegamos aqui pra. Nem sei, mas já perdi o mil da feada completamente aqui da ideia. Mas enfim, em 2025, eu não decidi ainda o que que eu vou fazer. Eu não decidi se eu vou procurar um trampo, eu não decidi se eu vou continuar tocando meus projetos, mas eu decidi que eu vou mudar. Algumas coisas que eu aprendi, lembrei um pouco. Tá, à medida que eu vou falando, eu acho que eu vou recuperando algumas coisas. Eu não fiz roteiro, não escrevi nada, então tô totalmente em sentimento aqui. Em 2025, uma coisa que eu tinha desenvolvido. Sim, e aí beleza, né? Eu tô com uns 90 quilos, eu fiquei oscilando o ano todinho. Em vários momentos eu fiquei assim, não, agora eu vou parar de pedir iFood, vou andar na linha, vou treinar bonitinho, vou voltar a ser aquela pessoa que eu era. E aí, uma semana depois, eu não tava. Eu tava fazendo a mesma coisa e vivendo esse ciclo. Então, com certeza, vários de vocês passaram por isso ao decorrer desse ano. E vários de vocês estão botando metas para 2026, igual vocês fizeram em 24 e que falharam em 25. Mas a missão, a reflexão aqui não é de tipo, você vai fracassar. Provavelmente. Porque na vida a gente recebe muito mais não. A gente quebra muito mais a cara do que sucede. Mas a diferença de quem consegue para quem não consegue é continuar tentando. E isso foi o que eu aprendi. Foram duas coisas que eu aprendi principalmente, que é o que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Eu quero trazer essa mensagem aqui e deixar isso aqui registrado. Nesse meu processo de emagrecimento, teve duas coisas que eu aprendi. A primeira é que não importa quantas vezes a gente caia, o que importa é quantas vezes a gente levanta. Então, durante meu processo de emagrecimento, várias vezes eu comia besteira. Eu saía da minha dieta. Eu não treinei, eu fiquei doente e coisas do tipo, mas no momento seguinte a essa queda eu tava me levantando. Eu fiquei doente, passei uma semana sem treinar. No dia seguinte, a ter ficado melhor, eu voltei a treinar. Voltei a treinar do mesmo jeito? Não, mas eu voltei a treinar. Feito é melhor do que perfeito. Essa é uma frase assim bem clichê, mas que é muita verdade. E um outro ensinamento foi consistência. É, Você conseguir fazer um pouquinho todo dia, eu sei, é sem graça, não tem ânimo, não é aquela coisa milagrosa. A gente vive em busca de uma coisa milagrosa, do segredo. É tanto que, tipo, provavelmente esse vídeo nem vai performar, porque eu não tô fazendo uma promessa aqui de tipo. E eu também não tô interessado nisso. Mas, enfim, não é aquela promessa, não é aquele clickbait, não vai ter nada disso. É uma reflexão sincera, é um sentimento. Então, não é. Como é o nome? Qual é a palavra? Não é empolgante, não é aquela coisa. O que traz sucesso é você fazer. É metódico, é rotina, é você fazer a mesma coisa todo dia. É você quer emagrecer? A maior parte do emagrecimento não está no exercício. Por mais que eu não goste de admitir isso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Então, para mim é muito mais fácil eu fazer muito mais exercício do que eu comer muito menos. Então, eu queria muito que isso não fosse verdade, mas a real é que a maior parte da dieta, do resultado de quando você emagrece, vem da comida. Vem do comer menos, vem do comer direito. E o comer direito é comer a mesma coisa todo dia. Não é aquela coisa milagrosa, aquela receita, aquela dieta, perder não sei quanto em uma semana, em um mês e coisas. E não, isso não é saudável. Isso não é sustentável. Então é fazer a mesma coisa todo dia. É você se levantar, é você fazer seu treino, é você ler, é você dormir bem, é você comer aquela mesma coisa, comer aquela comida saudável. Então, esse é o segredo. Foi o que eu fiz durante esses 2 anos, foi o que me fez perder 40 quilos, 44 quilos, mais precisamente, e que eu tenho tido tanta dificuldade para conseguir voltar, é, de conseguir equilibrar tudo, de conseguir definir. Então, a minha meta para o próximo ano é conseguir ser mais consistente, de chegar, por exemplo, teve outro vídeo que eu postei aqui hoje, esse é o segundo vídeo que eu estou gravando aqui.
Eu tinha tá aí outra coisa que eu tava fazendo esse ano. Eu fiquei, vou começar a fazer esse ano. Quando eu fiz, acho que foi mais ou menos meu aniversário, um pouco depois eu fiz o primeiro vídeo, tipo, 30 anos, e eu vou deixar o card aqui, fica desse lado, né? Eu vou deixar o card aqui, de reflexões de 30 anos, alguma coisa assim. E eu vim com esse papo de, eu tô fazendo isso aqui pra mim, coisa do tipo e tal. E eu fiquei fazendo, passei alguns meses postando ali um videozinho por semana e tal, não sei o que, vídeos aleatórios que dava vontade de fazer. Mas eu percebi que teve um desânimo. Eu vi que não tava dando resultado, tipo, não tava alcançando, eu não conseguia, eu não sou bom de fazer thumbnail, eu não sou bom de editar, eu não sou bom, tipo, o que eu gosto é fazer isso aqui. Isso aqui eu gosto de fazer, sentar, conversar, roteiro, essas coisas assim não é pra mim. Então, eu sou bom de improvisar, eu sou bom de falar, eu acho. Mas talvez eu não seja, né? Já que eu não consegui atrair. Mas as pessoas provavelmente nem chegaram. Meu vídeo nem chegou a ser entregue, então não tinha como as pessoas saberem. Eu não tenho nem como saber se eu sou bom ou não nisso aqui, já que eu não tenho as outras coisas, eu não consigo jogar o jogo da rede social. Mas é uma das metas que eu tenho pro próximo ano, de melhorar isso e tal. Então, sim, eu comecei a fazer e tal, não sei o quê, só que eu parei. E aí agora, esse final de ano, me veio assim, mano, eu vou fazer. E aí teve um hábito também que eu quero voltar até o de ler, que eu tinha lido e eu meio que eu tô perdido, digamos assim. Eu não sei exatamente o que é que eu quero fazer, eu não sei se eu quero passar o ano, eu ainda tenho uma reserva, eu tenho um dinheiro para me sustentar por um tempo, para poder tentar tocar um projeto, coisa do tipo, mas eu não sei se eu quero fazer isso. Não sei se eu quero fazer, tipo, tem um momento que eu tenho, cara, eu preciso voltar, eu preciso de rotina, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso ter alguma coisa que me obrigue a acordar cedo, a fazer as coisas. Porque quando não tem é muito confortável, tá ligado? De você poder se levantar a hora que quer e coisas do tipo. Então, felizmente eu tenho esse privilégio. Mas ao mesmo tempo isso é ruim, porque senão me motiva a fazer as coisas. E eu quero conseguir fazer as coisas por mim. Eu quero conseguir me forçar a fazer as coisas. Eu quero conseguir fazer isso. Então, eu meio que tô nesse dilema e eu não sei. Hoje é dia 30, eu não decidi ainda. Mas eu sei que eu quero voltar a alguns hábitos que eu tinha antes e não voltar para os que eu tinha, alguns outros que eu também tinha. Então, por exemplo, eu quero voltar a ler, porque eu acho que isso era. Eu era uma pessoa melhor quando eu conseguia manter essa rotina de ler e tal, não sei o quê. E eu resolvi fazer uma prática diferente para ler. Então eu vou ler de uma forma diferente. Antes eu lia e beleza. Agora eu vou ler e eu vou escrever. Eu vou ler, eu vou criar um conteúdo aqui, vou vir fazer um vídeo sobre o que eu li, vou compartilhar para tentar sedimentar esse conhecimento de uma forma, né? Tipo, eu já vi bastante, eu sou uma pessoa que consome, sou muito curioso. Eu gosto de ver muito conteúdo, aprender muita coisa e tal, mas eu acabo não botando muita coisa em prática. Eu tenho muito conhecimento dentro de mim, tenho muita coisa adquirida, mas que eu não pratico. Então, por exemplo, eu sei que tem aquela estratégia de você, como você adquire conhecimento, né? Você, de forma mais consistente, de mais sólida. Você lê, consome aquele conteúdo, coloca ele em prática nas próximas 24 horas, revisa ele em uma semana, revisa ele em um mês. Isso é uma estratégia. E eu nunca botei isso em prática. Por quê? Porque eu sou um idiota. Então eu quero fazer isso diferente. E aí eu vou ler, comecei, né? No outro vídeo lá eu falei, vou deixar aqui no card também. Eu tô lendo os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem uma historinha por trás do porquê que eu comecei por esse livro. Tá lá no vídeo, não vou repetir o vídeo aqui. Então, se tiver interesse por acaso, dá uma olhada aí no card. É, E aí depois eu vou seguir os outros livros que eu tenho aqui. Eu falei, expliquei mais disso lá. E depois eu vou reler os outros que eu já li, só que aplicando essa estratégia diferente, tentando ser diferente. Então, é isso. Se você tá que nem eu, assim, de tipo, pô, fiz muita coisa esse ano, mas não lembro, tenta documentar mais, de tipo, escreve, grava um vídeo, você mesmo. Se você não tiver coragem de postar alguma coisa assim, não tiver tanto essa desinibição, faz um vídeo você mesmo e deixa no seu celular. Porque uma coisa, tipo, hoje em dia a gente vive numa correria tão grande, é tanto conteúdo que a gente consome, coisa do tipo, que a gente acaba não lembrando. Teve, por exemplo, eu gosto de jogar, eu joguei bastante coisa. E eu fico assim, mano, tem jogo incrível que eu joguei e eu fiquei assim, tá, eu não lembrava que eu tinha jogado esse jogo, porque, tipo, é tanta coisa que fica na cabeça que a gente acaba não lembrando das coisas. Então, se por acaso você tem esse problema também de foco, de memória e coisa do tipo, é normal, tá ligado? Hoje em dia isso é normal no sentido normal mesmo da palavra. A norma é acontecer isso.
mesmo que isso não seja bom. É, então, faz um vídeo. E aí chega assim, pô, é mesmo, aconteceu isso e isso. Hábito do diário, alguma coisa assim, tá ligado? Então eu meio que vou tentar fazer isso pra ter isso marcado, tá ligado? E tipo, pô, eu vivi isso aqui esse ano. Tem muita coisa que aconteceu esse ano que eu não lembro. E normalmente a gente tende a lembrar das coisas mais negativas, mais ruins e coisas do tipo. Mas com certeza teve muita coisa. Pronto, quando eu comecei a pensar do que eu ia falar aqui esse ano, eu comecei a lembrar, pô, é mesmo, teve vários jogos que eu zerei, que eu queria ter zerado. Eu joguei os Final Fantasy, eu comprei algumas coisas, eu comprei meu Switch 2, eu consegui, foi o primeiro ano que eu consegui comprar um console no ano de lançamento dele. É, eu joguei bastante coisa, eu refleti muito, pensei muito, é, consegui correr, consegui manter aqui mesmo, beleza, não bati minha meta, eu não emagreci, só um momento. É, ninguém merece uma rua tão assim do nada, gratuito. Enfim, não consegui bater minha meta, mas pô, eu consegui, eu não voltei. Em momento nenhum eu bati mais do que 90. Ah, esse ano eu viajei, velho. Enquanto eu tava trabalhando, eu viajei, eu fui pra. Fiz muita trilha. Eu fui pra Brasília, eu fui pra São Paulo, eu viajei com meus amigos pra ver o show do System. Cara, tá vendo? Isso eu tinha passado, eu tinha esquecido. É, eu fui pra Brasília pela comunidade de desenvolvedores de jogos daqui. Conheci Brasília também. É, ano passado, nesse período também, eu fui pro Rock in Rio, tive meu primeiro Rock in Rio. Então, pô, tanta coisa boa aconteceu, velho, esse ano e que a gente tende a esquecer. Principalmente a gente tende a lembrar mais das coisas recentes e tal. Então, talvez se eu tivesse registrado mais essas coisas, eu lembrasse mais e eu tivesse um sentimento um pouco diferente. Então, a minha ideia vai ser um pouco isso, tá ligado? Vou registrar os livros que eu li, vou registrar os jogos que eu joguei, que eu zerei, vou registrar mais essas experiências e tentar lembrar. E, enfim, é isso. Definitivamente esse aqui é o vídeo mais longo, tá aqui em 22 minutos já. Eu normalmente, para mim, o tempo ideal ali de um vídeo pra pessoa assistir é tipo por volta de 10, 15 minutos, tá ligado? É meu sweet spot que eu gosto de quando. A minha intenção de fazer o vídeo aqui é sempre eu penso nessa janela. É, mas esse vídeo aqui é diferente. Esse vídeo aqui é um pouco de retrospectiva, um pouco de reflexão, dei um contexto aí do que tinha rolado comigo, trouxe um pouquinho do próximo ano, e é isso, cara. Então, assim, meu conselho pro próximo ano é isso: tenta viver mais, tenta registrar mais as coisas para lembrar, já que a gente tem essa rotina frenética de estar, né, com muito conteúdo e coisa do tipo que a gente acaba não esquecendo. Tenta viver mais momentos e coisas, fazer o que você gosta, tá ligado? Nem sei pra quem que é esse vídeo, mas é pra mim. Isso eu sei, é pra mim. Mas, enfim, vamos ver próximo ano, quando chegar o final do ano, que eu for reassistir isso aqui, talvez eu faça meio com react, sei lá, fazer um tipo, o que é que eu falei lá e que eu tinha as ideias e o que é que rolou, já que, tipo, em 2024 eu tinha várias ideias, né, para 2025 e muitas delas não aconteceram, coisas que eu não fazia ideia de que ia acontecer, aconteceram. É, vamos ver pro próximo ano qual caminho eu vou ter seguido, qual pessoa eu vou ser no final do ano, se meu cachorro ainda vai estar aqui, eu espero que sim. Mas eu tenho que aceitar que é mais provável que não. É, enfim, nem gosto de entrar muito nesse assunto. Já até baixa assim, né, a voz. Enfim, é isto. Tá aqui esse vídeo. É, se teve algum momento aí, alguma coisa que você se identificou, se tem alguém chegou até aqui, deixa aí no chat 2026, pra eu saber que você chegou aqui. Ou então o nome do meu cachorro, melhor, o nome do meu cachorro. Que é isso aí, 2026, pode ser que alguém coloque alguma coisa. Bota Zeus, tá aqui, ó. Tem um retrato dele que eu ganhei há um tempo. Tá aqui. É, ele tá aqui embaixo do meu pé dormindo, inclusive, meu velho. E até outra cachorrinha também, mas enfim. Ele foi o primeiro. Tem esse negócio aí. Os pais nunca admitem que tem um filho preferido, eu tenho um filho preferido. Não que eu não ame a outra, não que eu ame ela menos, mas eu tenho um filho preferido. E é isso. Então deixa aqui. Comenta aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se teve alguma coisa que eu falei aqui que fez sentido, que você vai conseguir aproveitar para 26, se foi útil de alguma forma, se eu não só gastei 24 minutos da sua vida e obrigado por ter dedicado esse tempo. Tempo é uma coisa que a gente, é a melhor moeda, né, o melhor pagamento, porque ele é finito.
Não importa quem você é, quanto dinheiro você tem na conta, a situação que está na sua vida, todo mundo tem a mesma moeda, que são 24 horas por dia. Então, obrigado por ter me dado esses 25 minutos das suas 24 horas de hoje. Valeu, feliz 2026. Eu espero que 2026 tenha sido um ano, seja um ano melhor do que 2025 foi, independente do quão bom 2020 ou ruim 2025 foi para você. E vamos nessa, vamos para cima, vamos fazer por onde isso acontece. Porque não adianta nada desejar e ficar só sentado esperando.